Investir não é somente sobre dinheiro, é também sobre construir uma vida melhor para você e para sua família. E aí você me fala que não tem tempo, que tem pouco dinheiro, que não tem conhecimento, que tem medo de perder dinheiro, enfim. Você fica criando várias desculpas e não começa nunca a investir. Você cria toda hora uma desculpa nova e não dá o primeiro passo para sair do zero e começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro, e começar a ter renda passiva. Pois nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos que vão motivar você a sair do zero e começar a investir agora mesmo e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Então, vem comigo. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui, com mais um conteúdo super importante aqui no Thiago Investe, onde eu trago toda semana muito conteúdo, muita informação, aulas gratuitas para ajudar você a começar a investir, a dar os primeiros passos, a investir melhor, ganhar mais dinheiro, aumentar a sua renda passiva, ajuda você na construção do seu patrimônio. Então já dá o teu like no vídeo, aproveita e se inscreva no canal para receber todos esses conteúdos que eu trago aqui semanalmente para você. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre 10 motivos que vão motivar você a começar a investir, a melhorar o seu investimento. Muita gente dá muita desculpa toda hora e não começa a investir. Porque acha que tem pouca grana, porque acha que não sabe, que tem que ter muito conhecimento, que é difícil, que gasta muito tempo cuidando desse investimento, o que não é verdade, é um mito. Eu quero ajudar você a transformar a sua cabeça, a sua mentalidade, para que você dê o primeiro passo para transformar a sua vida. Enquanto você fica aí deixando para depois, para começar a investir, muita gente começa a investir todos os dias, a formar patrimônio e a ter renda passiva enquanto você fica aí bobeando. Então vamos parar com isso e eu vou agora te falar de forma rápida, objetiva e direta esses 10 motivos. Vamos lá. Motivo número 1, criação do hábito de investir. O ponto aqui não é sobre valor, sobre dinheiro, sobre quantidade, sobre quanto você vai aportar para dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. O raciocínio aqui é sobre a sua cabeça começar a entender que ela vai ter a partir de agora o hábito de investir, de separar dinheiro todos os meses, um percentual, de repente, do seu salário, um dinheiro que você tem parado, guardado, ou então que está na poupança, perdendo dinheiro para a inflação, perdendo poder de compra. O ponto aqui é sobre você ter o hábito de investir todos os meses e de você começar a investir, de você sair do zero e se tornar um investidor e uma investidora. Não interessa, nesse momento, se você vai aportar R$50, R$100, R$200, R$1.000, tanto faz. O grande lance aqui, o grande raciocínio é, número 1, você dá o primeiro passo, ir dormir sabendo que você se tornou um investidor e uma investidora e, mais importante, dar continuidade a esse processo. Até porque, pessoal, investir todos os meses gera disciplina e consistência, uma fórmula muito poderosa para trazer renda passiva cada vez maior para você no longo prazo. Até porque, como eu sempre falo, como é que você vai ser um investidor e uma investidora, ter dinheiro trabalhando para você, gerar renda passiva, se você nunca der o primeiro passo? Então, de novo, repito, que seja com R$50, com R$100, com 500, com R$1.000, não interessa quanto você tem. Para você chegar lá em cima e um dia receber milhares de reais todos os meses de renda passiva, você precisa começar a investir hoje. Toda escada começa no primeiro degrau. Motivo número 2, aposentadoria tranquila e garantida. Até porque a gente vive num país que tem muita instabilidade política, um país que tem muita corrupção e você, claro, já sabe dessa crise aí, dessa fraude no INSS e a gente não sabe das garantias que os brasileiros vão ter na hora que se aposentarem. Então é muito importante nós termos uma aposentadoria principal, que não é do governo, que não é
o INSS, que é o nosso investimento em empresas sólidas, empresas grandes, crescentes, com lucros exorbitantes, em bons fundos imobiliários, em ativos dolarizados, em criptomoedas, o Bitcoin principalmente, que nos garantam no futuro, quando nós entendermos que chegou a hora de nos aposentarmos, nos garantam segurança, tranquilidade e um sono em paz. Investir garante independência e tranquilidade na nossa velhice. E aí eu faço para você a seguinte pergunta: você gostaria de ter a liberdade, a opção de escolher quando parar de trabalhar? Não ter que esperar o tempo de trabalho para poder entrar com a sua aposentadoria no INSS? Você gostaria de ter essa liberdade? Eu imagino que sim. E essa construção, ela se dá através do nosso patrimônio que nós investimos ao longo do tempo. Motivo número 3, corroborando o motivo número 2. O motivo número 3 é construção de patrimônio. O nosso patrimônio, ele não é construído da noite para o dia. Ele é feito ao longo do tempo. Por isso que os maiores investidores do mundo sempre têm visão de longo prazo. E se você for fazer uma análise de todos eles, da maioria deles, dos nomes mais famosos, Warren Buffett, Peter Lynch, o próprio Luiz Barsi, você vai ver que todos eles ficaram multimilionários ou mesmo bilionários com anos de investimento. Eles usaram o tempo a favor deles. E isso é a grande concepção, a grande sacada na construção de patrimônio. Quando a gente alia a nossa consistência de aportar e investir todos os meses no longo prazo, a gente vai criando patrimônio que nos dá poder, nos dá liberdade de escolha para tomarmos diversas decisões diferentes. E além disso, pessoal, outro raciocínio aqui muito interessante é o seguinte: construir patrimônio é uma forma de você comprovar, registrar, de você olhar, de você verificar a recompensa pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação ao longo dos anos. Quando eu paro e me pergunto, toda a minha dedicação, meu trabalho, a minha energia, os meus estudos que eu tenho colocado, aportado em mim mesmo, nos meus negócios, nas minhas equipes ao longo dos anos, como é que eu posso comprovar que isso está gerando frutos? Não é só pelo lucro dos negócios, mas é também pelo patrimônio que eu construo ao longo dos anos. É muito interessante olhar para isso e ver que toda a sua energia despendida valeu a pena, está valendo a pena e vai devolver para você ainda segurança, tranquilidade e renda passiva. Pausa para o cafezinho na minha caneca do Thiago Invest. Enquanto isso, você pode dar like no vídeo e se inscrever no canal. Motivo número 4 para você começar a investir ainda hoje: proteção para sua família. Investir gera uma rede de proteção não só para você, mas para as pessoas da sua família também, para os seus familiares. Além disso, quando você investe, muita gente da sua família se inspira em você. Então você pode estar, através do seu exemplo, inspirando novas pessoas e transformando as gerações futuras. Isso é muito bacana, muito legal. Além disso, pessoal, esse motivo de segurança familiar também tem a ver com herança, para que, se um dia aconteça alguma coisa, você saiba que a sua família está protegida, seja o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. A criação de patrimônio que eu comentei no item anterior traz agora, nesse item 4 aqui, a segurança para a sua família, porque muita gente gostaria que a sua família não passasse por dificuldades, por sofrimentos que nós passamos quando éramos jovens. Então eu espero que as pessoas que convivem comigo não passem pelas dificuldades que eu passei. E quando eu invisto, eu estou criando uma coisa que vai me ajudar a fazer isso acontecer, a isso se tornar realidade. Então, quando eu invisto, eu não estou pensando só em mim, mas as pessoas que vivem comigo, a minha família, que estão ao meu redor, elas também entram nessa rede de proteção. E a nossa alma fica muito mais tranquila em saber que, quando for necessário, se um dia acontecer alguma coisa, essas pessoas estão protegidas, tranquilas e não vão passar perrengue depois que isso acontecer. O motivo número 5 é a geração de renda passiva. É um dos que eu mais gosto, olha que maravilha.
Um dos motivos que eu quero passar para você hoje, para que você comece a investir, comece a pelo menos entender mais desse assunto, seja se inscrevendo aqui no meu canal para receber mais conteúdos como esse e cada vez aprender melhor, de forma simples e fácil a investir, é para que você tenha renda passiva, para que você possa pagar contas do mês, seja a conta de luz, a conta de água, do gás, seja o seu aluguel, seja a parcela do seu financiamento ou até mesmo a sua liberdade financeira, por que não? Aquela renda passiva pequenininha, no começo de quem está investindo, parece tão pouco que não vai levar a lugar nenhum, mas ela é a chave para você atingir a sua independência financeira, que nada mais é do que a sua renda passiva ser igual ou mesmo maior do que todo o seu custo mensal. Já imaginou todos os meses você receber, cai na sua conta um valor X que paga todas as suas contas e ainda sobra dinheiro para você poder reinvestir? Esse é o sonho de muita gente e, claro, para construir essa função, nós precisamos, claro, dar o primeiro passo, que é começar a investir, sair do zero e se tornar um investidor, uma investidora. A busca pela renda passiva é altamente viciante, porque num mês você recebe R$1, no outro mês você recebe R$1,50, quando vê, recebe 100, recebe 200, quando vê o que você recebe, por exemplo, de fundos imobiliários, já dá para comprar uma outra cota daquele fundo, é o que eu chamo de cotas grátis. Então é altamente viciante a gente aportar todos os meses, aprender cada vez mais a investir melhor para aumentar essa renda passiva ao longo dos anos. O motivo número 6 para você começar a investir é para você não perder para a inflação. A inflação nada mais é do que a alta dos preços no mercado, na rua, nas coisas que você compra. Se você tem dinheiro parado ou então na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação, está perdendo poder de compra. Tiago, explica melhor. Eu tenho R$1.000. Eu vou no mercado e eu compro uma lista X de coisas que eu coloco no meu carrinho, ok? Daqui a 6 meses, a inflação fez os preços subirem. E eu, com os mesmos R$1.000 que eu tenho, não vou comprar a mesma quantidade de coisas. As coisas ficam mais caras e o meu poder de compra diminui. Cada vez o carrinho com os mesmos R$1.000 fica com menos itens, com menos coisas. Isso é a inflação. Um motivo para você começar a investir é para que o seu dinheiro não perca poder de compra, para que você possa investir, multiplicar esse capital e ele render acima da inflação, fazendo o seu poder de compra aumentar. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, até 2024, a inflação no Brasil foi mais ou menos de 75%. O que isso quer dizer? Que 10 anos atrás, você comprava um número X de itens no mercado, por exemplo, com R$1.000. E para você comprar esse mesmo número de itens, exatamente igual hoje, você gastaria R$1.750. Isso é o que quer dizer uma inflação de 75% nesse período. Aqui, nesse ponto, nesse motivo da inflação, o objetivo não é nem você ganhar dinheiro, multiplicar dinheiro, criar patrimônio, renda passiva, independência financeira. Não. O motivo aqui é para você não perder dinheiro. Porque se você tem R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000 parado, que nem eu falei antes, em casa, num cofre ou na poupança, você está literalmente perdendo dinheiro. O R$1.000 de hoje não é o R$1.000 do ano que vem. Então, na verdade, nesse motivo aqui número 6, eu não estou nem preocupado em multiplicar, em crescer o meu capital. Eu estou olhando para o seguinte motivo: eu não quero que esse dinheiro se deteriore ao longo do tempo, perdendo o poder de compra por causa da inflação. O motivo número 7 é a realização de sonhos e objetivos. Até porque investir não é só sobre aportar dinheiro, gastar o menos possível, ter uma vida muito simples para que a gente possa investir o máximo. Não, nós também precisamos viver e aproveitar. E você pode realizar sonhos, atingir metas através dos investimentos. Por exemplo, casa própria, carro dos sonhos, viagem dos sonhos, pagar a faculdade dos filhos. Existem várias formas de você ter um planejamento financeiro por dentro dos investimentos para atingir esse tipo de sonho, esse tipo de realização. E isso é muito legal, porque você vai fazer o dinheiro render, multiplicar esse dinheiro e precisar aportar menos do que o valor total. Exemplo, o carro dos meus sonhos custa, por exemplo, R$200.000. Talvez com 150, com 120,
em um determinado prazo eu alcance esses 200 mil. Então eu vou acabar comprando esse carro por 120, por 140, por um valor menor, porque eu vou fazer o valor dos investimentos fazer parte dessa poupança para que eu compre esse bem. Vale sim nós olharmos para isso, para realizarmos sonhos. De novo, a gente tem que viver, pessoal. Tem que aproveitar esse dinheiro enquanto a gente é vivo, porque não é só de investimento que vive o homem. Outro sonho e desejo, eu quero lembrar aqui para você que muita gente tem, é poder aposentar alguém. Eu vejo muita gente investindo, se dedicando, se melhorando, aumentando e melhorando o seu currículo para ganhar mais, investindo melhor, gerando patrimônio para lá na frente poder aposentar um pai, aposentar uma mãe. Isso é muito legal, é muito bacana e esse eu acho que é um motivo muito social, muito interessante, muito pessoal, que é de ajudar outra pessoa. Então quando você chega num nível de investimento em renda passiva, você pode aposentar aquela sua mãe que trabalhou a vida inteira para ajudar você, pode aposentar um pai, um avô e uma avó. Pense nisso. Os investimentos tornam metas de médio e longo prazo possíveis, porque quando você olha hoje para um sonho que você tem que custa, por exemplo, 100 mil reais, e você não tem esse dinheiro, isso parece quase que impossível de acontecer. Porém, quando você pensa num prazo e num valor inicial investido, num aporte mensal, fica muito mais palpável, muito mais tangível esse sonho. Pense nisso com carinho, porque às vezes é isso que falta, esse plano para você conseguir atingir as suas metas. Esse tipo de raciocínio é como tudo na vida. A gente planta uma semente hoje para colher os frutos lá na frente. O motivo número 8 é tranquilidade em tempos de crise. Ter dinheiro, ter reserva de emergência, ter patrimônio investido dá tranquilidade e paz de espírito em momentos de crise ou emergências. Os seus investimentos, o seu patrimônio, a sua renda passiva podem segurar a barra em momentos, por exemplo, de demissão, quando você ou alguém da família perde o emprego por tempo determinado. Além disso, o nosso sono é muito mais tranquilo quando a gente sabe que a gente tem um valor investido, tem reserva de emergência, sabe que tem um respaldo, tem aonde buscar caso um dia aconteça alguma coisa. O prevenido morreu de velho, então eu prefiro ter a tranquilidade de saber que se um dia eu precisar, por qualquer motivo que seja, uma crise ou uma emergência, eu tenho um valor destinado para isso, um valor que vai me ajudar a pagar algo que eu tenha que pagar, que é o imprevisto, que eu não pensava. Então essa tranquilidade, ela é muito bem-vinda. O motivo número 9 pelo qual você deveria investir é a criação de disciplina e mentalidade de longo prazo. Olha, pessoal, quem investe e aprende a pensar no longo prazo deixa de ser imediatista. Essa é a grande fórmula de sucesso dos maiores investidores do mundo, das pessoas de sucesso que eu conheço. Se tem na vida um segredo que funciona, é que quando nós pensamos a longo prazo, as coisas acontecem e fluem de maneira muito mais fácil e muito mais simples. E aí, se você pensar, isso vai impactar demais a sua vida financeira. E, aprendendo essa disciplina, aprendendo a ter essa mentalidade, isso vai ajudar você demais em outras diversas áreas da vida. Porque se você parar para pensar, tudo na vida é assim. E aí eu dou o exemplo da árvore, que eu pego hoje a semente, planto, e eu preciso regar. O tempo faz diferença, se faz calor, se faz frio, se o solo está bem nutrido. E num tempo determinado, um tempo geralmente longo, não é da noite para o dia, eu vou conseguir colher os meus frutos. Então, quando eu aprendo a ter essa mentalidade de longo prazo e entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, tudo muda, porque você pensa, você trabalha, você investe, você come, você se exercita, você vai ficar com a sua família sempre pensando no longo prazo, para ter situações mais duradouras, para ter investimentos mais duradouros. É assim que a coisa funciona. Por fim, mas não menos importante, o motivo número 10, liberdade de escolha e legado. Com patrimônio e renda passiva, você pode escolher trabalhar menos, você pode escolher quando parar de trabalhar, você pode deixar um legado para outras gerações, pode viver de forma diferente.
Se você não investe, você não gera patrimônio. Se você não tem patrimônio, não tem renda passiva. Se você não tem renda passiva, você perde a liberdade de escolher esses fatores. Então pense nisso porque é muito importante. A conta aqui é a seguinte: se você tem uma renda passiva bacana, tem um patrimônio já configurado, você tem a liberdade de escolha. Mas, Thiago, eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Maravilha! Você vai seguir trabalhando, vai seguir poupando e vai seguir investindo. O meu ponto é, se você não tem o patrimônio, não tem a renda passiva, não deu atenção a isso ao longo dos anos, você perde essa liberdade de escolha. E entre ter e não precisar usar e não ter e precisar, eu prefiro ter e não precisar. Então é muito mais tranquilo nós darmos atenção à construção de patrimônio no longo prazo, para que lá na frente, quando estivermos velhinhos ou nem tanto, a gente tenha o poder de escolher. E além disso, pessoal, quando eu falo desse legado de você ter investido e construído patrimônio ao longo dos anos, é para você passar para frente, para as próximas gerações, não somente o dinheiro em si, mas o ensinamento e a mentalidade de investimento, de poupança, de gastar menos do que se ganha, de aprender a investir, de aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. Essa mentalidade, esse ensinamento pode ser o grande gatilho que vai transformar gerações que vêm depois de você. Esses são os 10 passos que eu criei, que eu trouxe aqui para você hoje para motivarem, para ajudarem você a começar a investir. E aí eu te pergunto, o que falta para você começar a investir hoje? Me deixa aqui nos comentários para eu saber qual é o fator que está impedindo você e qual desses 10 que eu citei aqui vai ajudar você a dar o primeiro passo, a molhar o pé, pelo menos, no mundo dos investimentos. Deixa eu saber aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse toda semana aqui no Thiago Investe. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!